Bom dia, povo de Deus! E aí, tudo bem, minha gente? Como é que vocês estão? Vamos para a leitura hoje, minha gente. Esse cabelo aqui tá um topete aqui, gente. Vamos lamber esse cabelo. Tudo bem com vocês, gente? Espero que esteja sendo bom e de bom proveito também, né? Nossas leituras, nosso aprendizado, tá? Que faça algum sentido para você, minha gente. Vou gravar já o evangelho mais cedo, porque hoje vou ter alguns compromissos, gente. Eu preciso gravar mais cedo. Então vamos para a leitura do dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso Senhor Jesus Cristo, o seu nome tem poder, meu Jesus, meu bom Jesus, o Espírito Santo de Deus, que possa abençoar a nossa leitura. Virgem Santa, rogai por nós que recorremos a vós. Que a Senhora esteja sempre conosco, nos amando e não desista da humanidade nunca. Que o Espírito Santo possa tocar o seu coração com a palavra de hoje, tá, gente? Que eu possa ser transmissora daquilo que Jesus Cristo deseja, sempre, tá? E sempre vai ser, os exemplos que eu dou sempre vão ser relacionados à minha vivência espiritual, vamos dizer assim, tá? Então, sextou então, minha gente. Quarta semana da Páscoa, dia 16, tá? Vamos lá para a leitura? Pega sua Bíblia, você vai pegar lá em Atos dos Apóstolos, nós vamos continuar, né? Vamos continuar a nossa viagem, né, a esta época. Vamos lá então, minha gente. Sempre eu vou ler aquela partezinha inicial ali. Sempre eu vou ler aquela partezinha inicial ali do vídeo, da leitura, tá? Da liturgia, que eu acho muito interessante, tá? A antífona, e também depois sempre vai ter mais uma partezinha de entrada, que são os temas assim que você vai ver na leitura. Então, gente, o nome são os ritos iniciais. Um dia chegaremos na liturgia. Vamos parte por parte. Vós nos redimistes, Senhor, pelo vosso sangue, de todas as raças, línguas, povos e nações, e fizestes de nós um reino e sacerdotes para nosso Deus. Aleluia. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Coerente com a promessa feita aos antepassados, Deus a cumpriu quando ressuscitou Jesus. Ele, o Filho de Deus, também promete a vida eterna aos que forem seus fiéis seguidores, aos seus seguidores fiéis. Depois vamos para a leitura então. Pegou lá já esse evangelho? Vamos ler, vamos acompanhar a leitura. Então vamos para a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 26 ao 33. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, tendo chegado a Antioquia da Pisídia, Paulo disse na sinagoga: Irmãos, descendentes de Abraão, e todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Os habitantes de Jerusalém e seus chefes não reconheceram a Jesus, e ao condená-lo cumpriram as profecias que se leem todos os sábados, no Shabá, né, gente? Embora não encontrassem nenhum motivo para a sua condenação, pediram a Pilatos que fosse morto. Depois de realizarem tudo o que a Escritura diz a respeito de Jesus, eles o tiraram da cruz e o colocaram num túmulo. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E durante muitos dias ele foi visto por aqueles que o acompanharam desde a Galiléia até Jerusalém. Agora, eles são testemunhas de Jesus diante do povo. Por isso, nós vos anunciamos este evangelho, a promessa que Deus fez aos antepassados. Ele a cumpriu para nós, seus filhos, quando ressuscitou Jesus. Como está escrito no Salmo 2: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Palavra do Senhor. Então vamos lá para a explicação. Como a segunda parte de ensino, como nós havíamos já falado ontem, ao 27, eu vou ler de novo ele para você relembrar, tá, gente? Então, lá no capítulo 3, versículo 27, embora os profetas fossem lidos nas sinagogas todos os dias de Shabá, do Shabá, que depois modificou, gente, né? Quando Jesus depois explicou, né? E por parábolas também, né?
essa mudança, né? O porquê de ter ido para o domingo e não para o sábado, tá? Não ter continuado no sábado, tá? E hoje não é o tema da leitura. Então vamos lá. Os judeus em Jerusalém não reconheceram que essas palavras se cumpriram em Jesus. Pelo contrário, eles condenaram aquele que era sua única esperança. Do versículo do 30 ao 31, a ressurreição de Jesus foi confirmada por testemunhas que o tinham seguido da Galiléia para Jerusalém. Lucas enfatiza várias vezes o papel das testemunhas oculares. Tá? Aqui tem uma nota. Tá, gente? Eu vou vê-la. Qual é? Pra gente poder sempre entender mais. Vamos lá para ver a nota, tá, gente? A nota é lá no versículo 1, tá? Do mesmo capítulo, do mesmo livro do Atos dos Apóstolos, tá, gente? Capítulo 1, versículo 3. Então, eu vou falar aqui do capítulo 1, versículo 3, tá? Eu vou ler toda essa parte aqui, não vou ler não, só vou ler do 3 mesmo. O autor inicia Atos mencionando o Evangelho de Lucas, a narrativa da vida e ministério de Cristo até a sua ascensão. Antes de ascender aos céus, Jesus passou pelo sofrimento da morte e então se apresentou vivo aos discípulos. Mostrou-se assim por meio de muitas provas infalíveis, inclusive aparecendo aos discípulos por 40 dias, entre sua ressurreição e ascensão. Durante esse período, ele os instruiu acerca do reino. Agora, uma coisa que é importante vocês saberem, tá? O prefácio, né? A introdução dos Atos dos Apóstolos, né? O prefácio une o livro de Atos explicitamente ao primeiro tratado, o Evangelho de Lucas, tá? Embora estes livros estejam separados na ordem canônica do Novo Testamento, ambos provavelmente foram escritos por Lucas, o companheiro de viagem de Paulo. As duas obras são grandes o suficiente para encher um rolo completo, de maneira que é improvável que, em algum tempo, eles estivessem juntos como um livro. O livro de Atos foi escrito depois do Evangelho de Lucas, como é indicado pelo prefácio. Lucas constrói essas narrativas complementares em uma ampla cronologia que começa com o nascimento de Jesus e se estende através de sua vida, morte, ressurreição e ascensão. Em seguida, ele mostra a expansão da igreja de Jerusalém até Roma. Atos encerra com Paulo aguardando o julgamento em Roma. Julgamento em Roma. Tal como o primeiro volume, o segundo é endereçado a uma pessoa por nome Teófilo. Alguns conjecturam que Teófilo, aquele que ama a Deus, fosse uma figura literária para representar os cristãos em geral. No entanto, é mais provável que se tratasse de fato uma pessoa histórica. Alguns entendem, com base em Lucas, que Teófilo era alguém que estava à procura de Deus e que Lucas planejou explicar o cristianismo para ele. Outros pensam que ele seria um convertido recente que desejava instrução em sua nova fé. Alguns ainda sugerem que ele deveria ser um líder da igreja primitiva, para quem Lucas desejava fornecer um resumo dos eventos em torno do surgimento da fé cristã. Em qualquer um dos cenários acima, é possível que Teófilo fosse o patrocinador de Lucas, financiando a publicação de Lucas e Atos, embora apenas o máximo de 20% dos homens urbanos fossem alfabetizados. Havia uma distinta cultura do livro no mundo antigo. A publicação envolvida copiar à mão um documento original para torná-lo disponível a outros. O custo dos materiais para o documento inicial acrescido de todos os rascunhos subsequentes podia ser muito dispendioso, com cada cópia custando até o salário de 4 dias de trabalho. Consequentemente, o sistema de patrocínio era um fato importante na viabilização da publicação de um livro no mundo antigo. Tá, minha gente? Então, essa é a nota. E isso é muito interessante porque, na minha opinião, Lucas, ele era muito inteligente, ele era estudioso, ele era um médico. Para ele precisava também, assim, ele tinha fé, mas ele também queria provas, né? Então, ele foi atrás, ele foi buscar. Eu creio nisso, né, minha gente? Porque ele queria entender os fatos, né? Até porque ele era um discípulo de Paulo. Então, quando Paulo estava para partir do mundo, né, minha gente? Aconteceram muitas coisas e era necessário que tudo fosse esclarecido. Em relação a Teófilo, já falamos dele também, né? Ele foi muito importante nessa época. Vamos continuar aqui para nós não nos perdermos.
tá? Depois vamos para 33, né? Que é onde vamos parar na explicação. A ressurreição de Jesus confirmou que Deus havia cumprido sua promessa, citando Salmos, tá? Aí você vai pegar o Salmo 2, tá? Do capítulo 2, versículo... Salmos 2, isso. Salmos 2, versículo 7. Pode pesquisar no Google, tá, gente? Dá um pause e pesquise. Quando é assim, eu não vou lá. Mas quando tem nota, tem que ir, tá bom, gente? Então, ó, pra ficar na mente, então, da gente... Você vê que em Atos, Paulo na sinagoga de Antioquia da Pisídia, ele declara a salvação através de Jesus aos judeus e gentios que temem a Deus. Falamos sobre isso também ontem, né? Ele afirma que Deus cumpriu a promessa feita aos antepassados ao ressuscitar Jesus, tá? Ai, gente, vou ter que ver aqui, tá? Tu és o meu filho, hoje te gerei, tá? Esta é a mensagem central, é que Jesus é o Messias prometido, cuja morte e ressurreição trazem a salvação e a reconciliação com Deus. Então, ó, a promessa a Abraão, como falamos, né? Paulo lembra que a mensagem de salvação é para todos, tá? Descendentes de Abraão e aqueles que temem a Deus, tá? É universal, o evangelho é universal. Jesus o Messias, Paulo aponta e inclui todos, tá? Jesus o Messias. Paulo aponta para Jesus como o cumprimento da promessa messiânica, ressaltando sua ressurreição como prova da vitória sobre a morte e sobre o pecado. Testemunho da ressurreição. Ele cita o Salmo para reforçar a divindade e o poder de Jesus sobre a morte, né? Jesus era poderoso, é poderoso. Relevância para todos. A mensagem de salvação é universal, dirigida a todos que buscam Deus e acreditam em Jesus, chamado a conversão, tá? Em Atos, do 26 ao 33, convida a fé em Jesus e ao seguimento de seus ensinamentos. Então, gente, não esqueçam, né, que além de você crer em Jesus, tem que seguir os seus ensinamentos, que são as suas leis. Ele não pede, ele ordena. Se você não amar o seu próximo, você não vai passar. Você vai passar daqui direto para o purgatório, que não deixa de ser um inferno, tá? Ninguém vai querer. A gente pensa que aqui que é o inferno, não é, minha gente, não é. Jesus já falou isso, tá? Não se iludam, tá? Agora você que vê vídeos, que se algum dia este vídeo chegar a alguém procurando e buscando, você não se iluda com promessas de riqueza, com promessas de autorrealização, desculpa, gente, perdão. Você não se iluda, minha gente, você não se iluda pensando que Deus quer algo só pra você. Uma hora, sempre vai acontecer de Deus tocar o seu coração, porque é Ele quem toca. E aquele irmão que está lá na igreja, aquele que é da sua igreja e do seu lugar que você frequenta, se você não aceitar, você já conhecendo o Evangelho, porque o que ficou claro pra gente aqui? Que todo aquele que conhece o Evangelho tem que transmitir. Isso daí ficou claríssimo, só não vê quem não quer. Mas se você não transmite o seu conhecimento e não aplica o seu conhecimento, você está pecando grave contra Deus, nosso Senhor, tá? Você precisa se confessar. E fazer o quê? Começar a transmitir o Evangelho. Se você dentro do local onde você trabalha, na sua paróquia, na capela, ou você trabalha em outro lugar, no seu templo aí, onde você não é da mesma religião, você precisa sempre falar sobre Jesus Cristo, sempre falar, trazer para aquele irmão que está chegando, ou que já há muito tempo se batizou e não lembra. Temos todas essas questões. Falamos muito ontem aqui, responsabilidade social. Paulo, ele tinha essa responsabilidade social já na mente dele, né, gravada, e graças a Lucas, né, por isso que eu digo, né, demos graças a Lucas, né, porque ele foi um discípulo muito eficaz, muito bom para Paulo, cuidou de Paulo, ele era médico, inteligente, né, Paulo também era inteligente. Com certeza, essa chegada mais tarde dele, né, como apóstolo, não foi por acaso, até porque Deus não é um Deus de acasos e coincidências, né? Deus é um Deus que ele está nos pequenos detalhes, em todas as coisas, né? Não é à toa que ele colocou, Lucas, né, na vida de Paulo, porque se não fosse Lucas, minha gente, tadinho,
ele morreria sozinho, sem cuidados. E ele falava que ele tinha um espinho na carne, então ele tinha uma doença, com certeza, né? E Paulo e Lucas, sendo discípulo, deve com certeza ter cuidado dele, com certeza, né? E com certeza também, por ele ser inteligente, ter uma cultura, porque naquela época todos eram analfabetos, absolutamente ele foi buscar mais verdades, tá? Não foi só para Teófilo, eu não creio muito nisso não, gente. Mas é uma opinião minha, né? Uma opinião minha, porque se o apóstolo Paulo fosse igual aos outros apóstolos, né? Deus não teria escolhido mais tarde ele, né? E dado a ele também toda essa retórica, toda essa capacidade que ele tinha de dialogar, né? De explicar. E também o Espírito Santo, né? Tomado pelo Espírito Santo, todos viram a sua mudança, né? A princípio foi horrível, como eu falei para vocês, tudo que acontece de ruim não é para o seu mal, né? Você não, se acontecer alguma coisa ruim, você perdeu o trabalho, alguém te difamou, alguém falou mal de você e não é verdade, como fizeram com Jesus Cristo, você não se preocupe com nada, porque tudo está nas mãos de Deus. Tudo Deus tem controle. Em nenhum momento Deus não tem o controle das coisas, tá? E você que é católico, é de outra religião, você conhece o Evangelho, tá? Você precisa transmitir, você precisa chamar as pessoas, montar um grupo de estudos, tá? Isso é muito necessário. Sem isso daí, a sua igreja nunca vai pra frente. Nunca. Tá, minha gente? É um grupo de estudos, né? Da palavra. Por quê? Para entendê-la, compreendê-la, tá bom? Vamos para a leitura, para o Evangelho do dia. Vamos lá então, minha gente, para o Evangelho, tá? Você vai pegar a sua Bíblia em João, tá do ladinho do outro, capítulo 14, tá? 6 versículos só. Então, gente, vamos lá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus? Tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. E, para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Então vamos para a nossa explicação, lá no capítulo 14, do 1 ao 6, tá? Com certeza já falamos, porque está marcado aqui, mas é a leitura e vamos ler novamente. Por isso que é bom a gente gravar bastante, né? Na mente. Então, capítulo 14, do 1 ao 6, perdão. As palavras de Jesus refletem admoestações semelhantes no Antigo Testamento. Credes denota uma confiança pessoal e relacional que acompanha o uso das escrituras hebraicas. Você vai ver em Isaías, capítulo 28, versículo 16. Credes denota uma confiança pessoal e relacional que acompanha o uso das escrituras hebraicas. Estamos falando da escritura hebraica, tá, gente? Lá do 2 ao 3, em outra parte, Jesus disse que seus seguidores seriam recebidos nas habitações eternas. Lucas 16, versículo 9. O regresso dos discípulos será comparável ao retorno de um filho à casa de seu pai. Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 32. As palavras voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, ali possais estar vós também, reflete a terminologia em gente,
na verdade, esse é uma citação de Cânticos, tá? Mas é o que se refere ao noivo, tá? Jesus como noivo, tá? É o noivo messiânico. E também tem em João depois, lá no 3:29. Do Cânticos eu não vou ler porque é bem poético, ele não tem a ver, e é bem grande também. E não é que não tem a ver, tem, tá, gente? Mas a importância é saber aqui que, se você quiser, você vai lá em Cânticos e vê, tá? No 8, versículo 2, tá? E se refere a esta terminologia, né? Ali possais estar vós também, né? Então, gente, aqui não creio assim que é tão importante. Então, não vou entrar, mas posso falar do noivo messiânico em relação a João, do 13 ao 29. Provavelmente vai estar mais claro para a gente entender, né? 13 ao 29, 13, 29. A referência de João a Jesus como noivo identifica Jesus como o tão esperado rei e Messias de Israel. No Antigo Testamento, Israel é frequentemente retratado como noiva de Deus. O papel de João era o de amigo do noivo que está presente e o ouve, que abnegadamente se alegrava com o noivo. Gente, aquele que ama, ele se alegra com seu irmão. Ainda mais quando seu irmão está frutificando, né? Aquele que realmente aplica o evangelho, ele vai se alegrar com seu irmão, né? Eu me alegro demais da conta. Nossa, eu sou a pessoa que mais quer que as outras pessoas falem, principalmente aqueles que já estão mais tempo, que conhecem, né? Mais tempo a palavra, né? Que a gente às vezes acha que conhece, né? Mas às vezes a pessoa representa e não é aquilo que a gente, de repente, tem na ideia, né? Do que a pessoa fala, né? Mas é como eu falei pra vocês, eu não julgo ninguém, cada um sabe da forma que pode servir pra Deus. Pode servir de várias formas, sim, várias formas. Mas o evangelho é para todos. E você não entendeu ainda que você precisa transmitir a palavra, você vai ser cobrado no futuro, se você conhece. Então, minha gente, depois diz o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Estamos no 3, tá. Então, eu já falei do 14:1, do 14 do 2 ao 3, e então estou falando do 6. E falamos aqui, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Só Jesus é capaz de prover acesso a Deus, porque só Ele pagou a pena pelos nossos pecados. Você vai ver em Isaías, Hebreus. Jesus é a verdade e todas as reivindicações contrárias são falsas. Só Cristo é a vida e tem vida em si mesmo. Portanto, ele pode dar vida eterna a todos que creem nele. Jesus é a verdade, a vida e o caminho exclusivo e único da salvação. Lembrando que crer é aplicar, porque quando você crê, você ama Jesus, você começa a amá-lo e naturalmente você vai dar bons frutos, porque ele é a videira verdadeira, né? Então, para finalizar, hoje é curto evangelho, né? Vamos finalizar. É isso mesmo? 14 não sei, só isso, né, gente? Só isso mesmo, tá? Então, ó, para finalizar, para gravar na cuca. Lá em João, do 1 ao 6, Jesus tranquiliza, né, seus apóstolos antes da sua partida e declara que ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso significa que Jesus é o único meio pelo qual se pode chegar a Deus, ao Deus Pai, a verdade que revela o caráter e a vontade de Deus e a fonte de vida eterna, tá, gente? Isso aqui é que a religião católica crê, tá? Jesus conforta os discípulos. Jesus diz: não se turbe o vosso coração, ou seja, não fiquem inquietos, não se entristeçam, né? Ele sabe que seus discípulos estão assustados com a sua partida iminente e as dificuldades que estão por vir, né? Eu acredito que Jesus avisou bastante, mas eles não tinham noção, né, da gravidade do que eles iam passar, né? Promessa de morada eterna. Ele garante que na casa do Pai há muitas moradas, ou seja, que há um lugar para eles no céu. Há um lugar para todos no céu. Assim como a gente vê as estrelas, gente, de noite. Você não vê lá que tem várias estrelas brilhando bastante, outras menos, um pouquinho. Tem espaço bastante, né? Você pode sim brilhar com a sua estrela, eu creio nisso. Tudo depende de você mesmo, né? Como eu já tinha falado antes para vocês, se Deus não te desse, se Deus tivesse te dado só 50% de livre arbítrio, você não precisava se preocupar em fazer muito esforço, mas ele deu 100% de livre arbítrio, né? Ele te deu escolha total,
das consequências que virão também das suas escolhas. Lembrando que ele deixou claras as leis que nós devemos segui-lo, né? Devemos seguir para poder conquistar esse espaço, essa kitnet lá no céu, minha gente. Então vamos lá, continuar. Jesus é o caminho. Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É uma das... ele se auto-intitulou, né, como falamos antes, e um desses títulos era esse: Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, indicando que ele é o único meio para chegar a Deus, tá? Você que é nosso irmão e que pensa que Maria que faz isso, não é, tá? Maria vai até o Filho e ela reina assim, tá, minha gente, com muito poder e muita glória, porque ela já apareceu em todos os cantos, tem vídeos, para os pastorinhos, tá? Tem vídeos, ela fazendo ali milagres, tá? Mas quem não acredita é porque não quer só, porque tá claro. Então, gente, depois, ninguém chega ao Pai senão por Jesus, né? Jesus é o único mediador entre Deus e a humanidade, e é por meio dele que se pode alcançar a salvação e o conhecimento de Deus. Existem os santos? Existem. Quando você ora, quando você pede lá: ora pra mim, pastor, ora pra mim, minha irmã, ora pra mim, meu irmão, porque eu tô com isso, tô com aquilo. Então, nós temos os santos, que foram imitações de Cristo, né, minha gente? E a gente crê que eles já trabalham, né? E como o Pai trabalha sempre, né? Intercedendo, fazendo as suas intercessões, né? Porque é uma hierarquia, assim como existe, não pode ser diferente. É como eu estou falando para vocês, Jesus não modificou as normas judaicas assim tão drasticamente, né? Muitas coisas mudaram, mas não foi drasticamente, até porque ficaria muito longe daquilo que já existia, e isso não entraria de acordo, tá, com o desenvolver, o desenrolar como é que eu vou dizer, do desenvolvimento espiritual, né? Ele não poderia mudar muitas coisas das normas, ele não poderia mudar tanto assim. Até porque mudou algumas coisas que foram as principais, né? Que só melhorou, vamos dizer assim, só melhorou. E isso é muito importante que fique gravado também na sua mente, porque nós católicos acreditamos, né? Nós cremos que temos as nossas devoções, né, aos santos, esses que foram beatificados, que comprovados foram, né? Com muita pesquisa, com muita investigação, né? Fizeram os milagres. Muitos, né, gente? Muitos. E não tem como refutar. É a mesma coisa que aqui, ó, a gente tem tudo pronto aqui na palavra, né? Início, meio e fim. Se Deus quisesse fazer mais alguma coisa, se ele quiser fazer mais alguma coisa, vai aparecer algum outro rolo aí, com algum livro, mas, né, é como eu falei pra vocês, ele faz o que ele quer. Deus é poderoso, ele faz o que ele quer. Então, você fique tranquilo, não perturbe o seu coração. Creia nas promessas, porque ele cumpre promessas. Só que essas promessas que ele cumpre, minha gente, você que está aqui, você precisa compreender que nós convivemos em sociedade, em comunidade, em comunhão. Então, você precisa aplicar, principalmente, se você ama ele, como a maioria diz que ama, o amor ao seu irmão, né? Você daria a vida pelo seu irmão? Morreria pelo seu irmão, como Jesus morreu, né? Ou você só faz parte da igreja ou da sua religião para o IBGE constar você como mais um católico ou mais de outra religião, tá? Porque é isso que acontece muitas vezes. Mas estamos aqui para trazer a palavra para todos e esclarecer muitas coisas, que às vezes a falta de diálogo, a falta de amor, isso é falta de amor, quando um fica apontando o dedo pro outro, criando divisão, né? E não união, porque todos somos farinha do mesmo saco, minha gente. Estamos aqui no mundo e todos passam pelas mesmas coisas. Agora, tem coisa que não tem como ignorar, tá, minha gente? Uma delas é a Virgem Santa, tá? Que já apareceu para muitos, tá? E muitos sempre trazendo a mesma mensagem. Não é nada de apocalipse, arrebatamento, nada dessas coisas. Em tempo turbulento, né? Nos tempos turbulentos, ela sempre apareceu dizendo, né? Orem, convertam-se, orem por os que não oram, né? Pedindo para que as pessoas pudessem se arrepender. Para quê? Para ganhar o reino dos céus, né? Pelo amor, é um amor, né? E, gente, é isso. Hoje, este é o tema, tá? E até amanhã, com a graça de Deus, nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sempre vai ter uma palavra ou uma afirmação de uma palavra anterior, ou início de outra,
tá? Mas hoje foi tranquilo, né, gente? A paz seja convosco. Shalom.